10 indivíduos com espadas fractais em chamas, postados diante de um muro preto, branco e vermelho. Colentado em Jezachim, ano de 1173, 12 segundos antes da morte. O indivíduo era um de nossos fervorosos, entreouvido em seus últimos momentos. Kaladin não fora designado para a ponte 4 por acaso. Entre todas as equipes de pontes, os carregadores da ponte 4 eram os que tinham o mais alto índice de baixas. O que era digno de nota, considerando-se que as equipes, em média, perdiam de 1/3 a metade de seus homens em cada incursão. Sentado contra a parede de um barracão, Kaladin apanhava chuva. Não uma grande tormenta. Apenas uma chuva comum, de primavera. Suave. Uma prima tímida das grandes tempestades. SYL estava sentada em seu ombro. Ou pairando sobre ele. Tanto fazia. Ela não parecia ter peso. Curvado, com o queixo encostado no peito, Kaladin observava uma cavidade no chão rochoso, que a chuva lentamente enchia de água. Ele devia ter se abrigado no barracão da ponte 4. Era frio e vazio, mas o protegeria da chuva. Só que, simplesmente, não conseguia se importar. Há quanto tempo estaria na equipe da ponte 4? 2 semanas. 3. Uma eternidade. Dos 25 sobreviventes da primeira missão de que ele participara, 23 estavam mortos. 2 haviam sido deslocados para outras equipes por terem feito alguma coisa que agradara a Gás, mas morreram lá. Restavam apenas Kaladin e outro homem. 2 em quase 40. A equipe fora reabastecida com outros infelizes, quase todos mortos agora. E substituídos. Muitos dos substitutos já haviam morrido também. Líderes de ponte se sucediam sem cessar. Suponha-se que o líder de ponte era um privilegiado, que sempre obtinha os melhores lugares. Na ponte 4, isso não fazia diferença. Algumas incursões não eram tão ruins. Quando os alentanos chegavam antes dos parchedianos, nenhum carregador de pontes morria. E, se chegavam tarde demais, algum outro grão-príncipe podia já estar no local. Nesse caso, Sadias não prestava ajuda, reunia seu exército e retornava ao acampamento. Mesmo em uma incursão ruim, os parchedianos frequentemente dirigiam suas flechas a determinadas equipes de ponte, tentando aniquilá-las de uma só vez. Às vezes acontecia de dezenas de carregadores tombarem e nenhum deles ser da ponte 4. Mas isso era raro. Por algum motivo, a ponte 4 sempre parecia ser o alvo. Kaladin não se dava ao trabalho de aprender o nome de seus companheiros. Nenhum dos carregadores aprendia. Para quê? Alguém aprendia o nome de um homem e, antes que a semana terminasse, um dos dois estava morto. A maior probabilidade era de ambos estarem mortos. Talvez ele devesse aprender os nomes. Assim, teria alguém com quem conversar na danação. Poderiam trocar reminiscências a respeito de como a ponte 4 fora terrível, concordando que os fogos eternos eram muito mais agradáveis. Ele sorriu sem humor, ainda contemplando o chão rochoso. Gás logo viria chamá-los para trabalhar. Limpar latrinas, ruas ou estrebarias. Recolher pedras. Algo que mantivesse suas mentes longe do destino que os aguardava. Ele ainda não sabia por que estavam lutando naqueles platos tempestuosos. Algo a ver com aquelas grandes crisálidas que, aparentemente, tinham gemas em seus núcleos. Mas que relação teria isso com o pacto de vingança? Outro carregador, um jovem vedeno de cabelos ruivo-amarelados, estava deitado nas proximidades, contemplando o céu gotejante. A água da chuva se acumulava nos cantos de seus olhos castanhos e depois lhe escorria pelo rosto. Ele não piscava. Não havia como fugir. O acampamento bem poderia ser uma prisão. Os carregadores podiam ir até os mercadores para gastar seus parcos ganhos em vinho barato ou prostitutas, mas não podiam sair do acampamento. O perímetro era vigiado em parte para impedir a entrada de soldados de outros acampamentos, pois havia sempre rivalidades onde os exércitos se concentravam. Mas a medida se destinava principalmente a impedir que escravos e carregadores fugissem. Por quê? Porque tudo tinha que ser tão horrível. Nada daquilo fazia sentido. Por que não deixar que alguns carregadores corressem à frente das pontes segurando escudos para bloquear as flechas? Ele fizera essa pergunta e lhe responderam que isso os atrasaria muito. Ele perguntou de novo e Gás lhe respondeu que ele seria enforcado se não calasse a boca. Os olhoclaros agiam como se toda aquela bagunça fosse uma espécie de jogo. Caso fosse, as regras eram obscuras para os carregadores, assim como a estratégia de um jogador é obscura para as peças do tabuleiro. Kaladin. Chamou NCYL, flutuando para baixo e pousando na perna dele. Ela mantinha a aparência de jovem e o longo vestido, que se fundia em uma névoa. Kaladin. Você não fala há dias. Ele continuou a olhar para a frente, recurvado. Havia uma saída. Os carregadores podiam visitar o abismo mais próximo ao acampamento. Havia regulamentos proibido, mas as sentinelas os ignoravam. Era a única misericórdia que podia ser concedida aos carregadores de pontes. Os que tomavam aquele caminho jamais retornavam. Kaladin. Repetiu NCYL, em voz suave, mas preocupada.
Meu pai costumava dizer que existem dois tipos de pessoa no mundo, murmurou Kaladin em voz rouca. As que tiram vidas e as que salvam vidas. Ele frangiu a testa e inclinou a cabeça. Esse tipo de conversa a deixava confusa, ela não era boa em abstrações. Eu achava que ele estava errado. Achava que havia um terceiro grupo. As pessoas que matam para salvar. Kaladi balançou a cabeça. Eu era um tolo. Existe um terceiro grupo, e bem grande, mas não é o que eu pensava. Que grupo? Perguntou ela, sentando-se em seu joelho e frangendo as sobrancelhas. As pessoas que existem para ser salvas ou mortas. O grupo do meio. Os que não podem fazer nada além de serem salvas ou mortas. As vítimas. É o que eu sou. Ele olhou para a serraria molhada. Os carpinteiros haviam se retirado, depois de jogar impermeáveis sobre a madeira não tratada e recolherem as ferramentas passíveis de ferrugem. Os barracões dos carregadores se alinhavam nos lados oeste e norte do pátio. O barracão da Ponte 4 era um pouco afastado dos demais, como se má sorte fosse uma doença contagiosa. Contágio por proximidade, como o pai de Kaladi sempre dizia. Nós existimos para sermos mortos, disse Kaladin. Ele piscou, observando os outros carregadores da Ponte 4 sentados apaticamente sob a chuva. Se é que já não morremos. Eu detesto ver você assim, disse SYL, esvoaçando em torno da cabeça de Kaladin, que arrastava um tronco pelo pátio da serraria, junto com sua equipe. Como os parchedianos costumavam queimar as pontes mais afastadas, os engenheiros e carpinteiros do Grão-Príncipe Sadias estavam sempre ocupados. O Kaladi de outrora poderia perguntar por que os exércitos não se esforçavam mais para defender suas pontes. Há algo errado aqui. Dizia uma voz dentro dele. Está faltando uma parte do quebra-cabeça. Eles desperdiçam recursos e vidas dos carregadores. Não se preocupam em pressionar e atacar os parchedianos. Simplesmente travam algumas batalhas nos platos e retornam aos acampamentos para comemorar. Por quê? RQ. Ele ignorou a voz. Pertencia ao homem que ele tinha sido. Você era um homem vibrante, disse SYL. Muitos admiravam você, Kaladin. Seu pelotão de soldados. Os inimigos que você combatia. Os outros escravos. Até alguns olhoclaros. Logo seria a hora do almoço. Depois ele poderia dormir até que o líder de ponte o despertasse com um chute para o trabalho da tarde. Eu costumava ver você lutar, prosseguiu SYL. Agora mal me lembro disso. Minhas lembranças daquela época são nebulosas. Como se eu olhasse para você através de uma cortina de chuva. Espere. Aquilo era estranho. SYL só havia começado a segui-lo depois que ele já estava fora do exército. E se comportava como um espreno de vento comum. Ele hesitou por um instante, o que lhe valeu um xingamento e uma chicotada nas costas por parte de um contramestre. Ele voltou a trabalhar. Os carregadores lerdos nos trabalhos internos eram chicoteados, e os lerdos no transporte das pontes eram executados. O exército era rigoroso nesse aspecto. Se alguém se recusasse a investir na direção dos parchedianos ou ficasse para trás, era decapitado. A decapitação, aliás, era reservada a esse tipo de crime. Havia diversos modos de se punir um carregador de pontes. Ele podia receber trabalho extra, ser chicoteado ou ter o pagamento reduzido. Se fizesse algo realmente ruim, era amarrado em um poste e deixado sob uma grande tormenta, para que o pai das tempestades decidisse seu destino. Mas só era executado diretamente no caso de se recusar a correr na direção dos parchedianos. A mensagem era clara. Se avançasse com sua ponte, talvez morresse, mas caso se recusasse a avançar, morreria com certeza. Kaladin e seus companheiros depositaram o tronco sobre uma pilha de outros e desamarraram as cordas usadas para arrastá-lo. Depois retornaram à orla da serraria, onde outros troncos os aguardavam. Gás! Gritou uma voz. Um olho-claros alto estava postado na entrada do pátio, cercado por um grupo de miseráveis. Chamava-se Lamaril, o superior imediato de Gás. Trazia novos carregadores para substituir os que haviam sido mortos. O dia estava claro, nenhum sinal de nuvens, e o sol ardia nas costas de Kaladin. Gás caminhou apressadamente na direção dos novos recrutas. Kaladin e os demais, por acaso, estavam andando na mesma direção para pegar mais um tronco. Que turma lamentável, disse Gás, observando os recrutas. Claro que, se não fossem lamentáveis, não seriam mandados para cá. É verdade, disse Lamaril. Os 10 da frente foram pegos fazendo contrabando. Você sabe o que fazer. A necessidade por novos carregadores de pontes era constante, mas sempre havia homens à disposição. Frequentemente escravos, mas também ladrões ou outros infratores entre os seguidores do acampamento. Parmanos nunca eram valiosos demais. Além disso, os parchedianos eram como primos dos parmanos. Era melhor não dar aos parmanos do acampamento a oportunidade de ver seus semelhantes combatendo. Às vezes um soldado ia parar em uma equipe de ponte. Isso só ocorria caso ele tivesse feito alguma coisa extremamente grave, como agredir um oficial.
atos que acarretariam o enforcamento em muitos exércitos, naquele eram punidos com o envio para uma equipe de ponte. Em Tege, se alguém sobrevivesse a 100 incursões com uma ponte, era libertado. Isso já acontecera uma ou duas vezes, segundo diziam. Provavelmente era apenas um mito, destinado a dar aos carregadores uma pequena esperança de sobrevivência. Kaladin e os demais passaram cabisbaixos pelos recém-chegados e começaram a prender as cordas no tronco seguinte. A ponte 4 precisa de alguns homens, disse Gás, coçando o queixo. A 4 sempre precisa de homens, concordou Lamaril. Não se preocupe, eu trouxe um lote especial. Ele apontou com o queixo para um segundo grupo de recrutas, muito mais combalido, vindo na retaguarda. Lentamente, Kaladin aprumou o corpo. Um dos prisioneiros daquele grupo era um garoto de apenas 14 ou 15 anos. Baixo, magro, de rosto arredondado. Tim! Murmurou ele, dando um passo à frente. Então parou e estremeceu. Tim estava morto. Mas aquele recém-chegado era muito familiar, com aqueles olhos negros amedrontados, que faziam Kaladin ter vontade de ajudá-lo. Protegê-lo. Mas ele falhara. Todos os que tentara proteger de Tim a 100 haviam morrido. De que adiantava? Ele se virou para o tronco. Kaladin, disse SYL, aterrissando no tronco. Estou indo embora. Kaladin ficou chocado. SYL. Indo embora. Mas ela era a última coisa que lhe restava. Não sussurrou ele. A voz lhe saiu como um granido. Vou tentar voltar, disse ela. Mas não sei o que vai acontecer depois que eu deixar você. As coisas estão estranhas. Tenho lembranças esquisitas. Não, muitas delas não são nem lembranças. Intuições. Uma delas me diz que se eu deixar você, eu posso me perder. Então não vá, disse ele, cada vez mais aterrorizado. Tenho que ir, insistiu ela, encolhendo-se. Não posso mais ver isso. Tentarei retornar. Ela parecia pesarosa. Adeus. Dito isto, ela se afastou, adotando a forma de folhas translúcidas e zunindo pelo ar. Entorpecido, Kaladin a observou se afastar. Depois voltou ao trabalho de puxar o tronco. O que mais podia fazer? O jovem que o lembrava de Tim morreu na investida seguinte, naquele mesmo dia. Foi uma batalha terrível. Os parchedianos estavam posicionados, esperando por Sadias. Kaladin correu em direção ao abismo sem hesitar, enquanto homens eram massacrados à sua volta. Não era a bravura que o impelia, não era nem mesmo o desejo de que as flechas o acertassem e acabassem com tudo. Ele corria. Era o que fazia. Como uma pedra que rolava montanha abaixo, ou como a chuva que caía do céu. Eles não tinham escolha. Nem ele. Não era um homem, era uma coisa, e as coisas simplesmente faziam o que faziam. Os carregadores posicionaram as pontes bem juntas. 4 equipes tombaram. O grupo de Kaladin perdera tantos homens que quase havia parado. Ponte no lugar, Kaladin se virou e viu o exército investir, dando início à verdadeira batalha. Ele deu meia volta e começou a caminhar a passos titubeantes. Após alguns momentos, encontrou o que procurava. O corpo do garoto. Com o vento lhe açoitando os cabelos, ele o observou. O garoto jazia em uma pequena depressão rochosa, de rosto virado para cima. Kaladin se lembrou de estar deitado em uma cavidade semelhante, abraçado a um corpo como aquele. Outro carregador de pontes estava caído ao lado, coberto de flechas. Era o homem que sobrevivera desde a primeira investida de Kaladin, tantas semanas antes. Seu corpo estava de lado, sobre um afloramento rochoso, um pouco acima do cadáver do garoto. Sangue escorria de uma flecha cravada em suas costas e caía sobre um dos olhos sem vida do garoto, uma gota de cada vez, deslizando por seu rosto e formando uma pequena trilha vermelha. Como lágrimas escarlates. Naquela noite, Kaladin se abrigou no barracão. Encolhido contra a pedra fria, ouviu uma grande tormenta açoitar a parede e trovões estilhaçarem o céu. Não posso continuar assim, pensou. Estou morto por dentro, tanto quanto se uma lança tivesse atravessado meu pescoço. Furiosa, a tormenta continuou sua diatribe. Então, pela primeira vez em 8 meses, Kaladin se viu chorando. 9 anos antes. Kaladin rompeu na sala de cirurgia, a porta aberta deixando entrar a forte luz branca do sol. Desculpe, pai, disse ele. Liren, seu pai, apertou cuidadosamente a correia no braço da jovem que estava amarrada à estreita mesa de operação. Ela estava de olhos fechados, Cal não havia assistido à administração da droga. Conversaremos sobre isso mais tarde, disse Liren, prendendo a outra mão da mulher. Feche a porta. Cal abaixou a cabeça e fechou a porta. Aos 10 anos, já dava mostras de que seria alto e magro. Preferia o apelido Cal a seu nome inteiro, Kaladin. O nome mais curto o fazia se misturar melhor. Kaladin parecia um nome de olhos claros. As janelas estavam fechadas, com as persianas firmemente baixadas. Assim, a única iluminação no aposento era a luz que emanava de um grande globo cheio de esferas. O conjunto tinha um valor incrível, pois todas as esferas eram bronze.
Haviam sido emprestadas em caráter permanente pelo senhor de Larpetra. Lampiões bruxuleavam, mas a luz das tempestades era sempre constante. O que podia salvar vidas, dizia o pai de Cal. Ansioso, Cal se aproximou da mesa. A jovem, Sunny, tinha cabelos pretos lisos, sem nenhum fio castanho ou louro. Tinha 15 anos. Bandagens ensanguentadas envolviam sua mão livre. Cal fez uma careta ao ver o curativo mal feito, era como se o tecido tivesse sido rasgado da camisa de alguém e enrolado às pressas. Sunny moveu a cabeça para o lado e murmurou alguma coisa, drogada. Usava apenas uma camisola de algodão branco, que deixava exposta sua mão segura. Os garotos mais velhos da cidade se vangloriavam das chances que haviam tido ou que alegavam ter tido de ver as garotas em roupas de baixo, mas Cal não entendia o porquê de tanta empolgação. Contudo, estava preocupado com Sunny. Ele sempre se preocupava quando alguém se feria. Felizmente, o ferimento não parecia muito grave. Caso contrário, seu pai já teria começado a trabalhar nele, usando Esina, sua esposa e mãe de Cal, como assistente. Liré se dirigiu ao outro lado da sala e pegou alguns frascos claros. Era um homem baixo que, embora relativamente jovem, apresentava sinais de calvície. Estava de óculos, que considerava o presente mais precioso que já recebera. Mas raramente os usava, exceto em cirurgias, pois eram valiosos demais para serem usados à toa. E se fossem arranhados ou quebrados? Larpetra era uma cidade grande, mas sua localização remota, no norte de Alektar, tornaria difícil substituí-los. A sala era mantida limpa, a mesa e as prateleiras eram lavadas todas as manhãs. Tudo tinha seu lugar. Liren afirmava que se podia dizer muito acerca de um homem pelo modo como ele mantinha seu espaço de trabalho. Era bagunçado ou organizado. Respeitava seus instrumentos ou os deixava jogados. O único relógio fabrial da cidade estava naquela sala, sobre o balcão. O pequeno artefato tinha um mostrador simples no centro e, no interior, um reluzente quartzo-fume que precisava ser infundido para manter a hora. Ninguém na cidade se importava tanto com minutos e horas quanto Liren. Cal subiu em um tamborete para enxergar melhor. Dentro em breve não precisaria mais dele, pois estava cada dia mais alto. Ele inspecionou a mão de Sunny. Ela vai ficar boa, disse a si mesmo, como seu pai o instruíra. Um cirurgião ter que ser calmo. Preocupação é apenas perda de tempo. Era um conselho difícil de seguir. Mãos, disse Liren, sem se virar, enquanto pegava seus instrumentos. Cal deu um suspiro, pulou do banco e correu até a bacia de água morna com sabão, que estava ao lado da potra. Que importância tem isso? Ele queria trabalhar, ajudar Sunny. Sabedoria dos arautos, respondeu Liren distraidamente, repetindo a explicação que já dera muitas vezes. Os esprenos de morte e os esprenos de putrefação detestam água. Isso os manterá à distância. Ami disse que isso é bobagem, disse Cal. Diz que os esprenos de morte são muito bons em matar gente. Então por que teriam medo de um pouco de água? Os arautos tinham uma sabedoria além da nossa compreensão. Caro fez uma careta. Mas eles são demônios, pai. Ouvi de um fervoroso que veio ensinar aqui na primavera passada. Ele estava falando dos radiantes, disse Liré secamente. Você está se confundindo de novo. Cal suspirou. Os arautos foram enviados para instruir a humanidade, ensinou Liren. Eles nos lideraram contra os esvaziadores depois que fomos expulsos do céu. Os radiantes faziam parte da ordem de cavaleiros que eles fundaram. Eles eram demônios. Eles nos traíram depois que os arautos partiram, disse Liré, erguendo um dedo. Eles não eram demônios, eram apenas homens que tinham poder demais e pouco bom senso. De qualquer forma, você deve sempre lavar as mãos. Dá para ver o efeito disso em um espreno de putrefação, mesmo que nos esprenos de morte a gente não consiga ver. Dando um novo suspiro, Cal obedeceu. Liré se aproximou da mesa novamente, carregando uma bandeja cheia de facas e pequenos frascos. Ele tinha atitudes estranhas. Embora fizesse questão de que o filho não confundisse os arautos com os radiantes perdidos, Cal já o ouvira dizer que os esvaziadores não existiam. Ridículo. Quem mais poderia ser culpado quando as coisas desapareciam durante a noite ou quando uma colheita era infectada por vermes cavadores? As pessoas da cidade achavam que Liré passava muito tempo na companhia de livros e de gente enferma, e isso o tornava estranho. Sentiam-se pouco à vontade perto dele e de Cal, por associação. Cal estava apenas começando a perceber como era difícil ser diferente. Após lavar as mãos, ele subiu de novo no tamborete. Voltando a ficar nervoso, torceu para que nada desse errado. Seu pai usou um espelho para focalizar a luz das esferas sobre a mão de Sunny. Meticulosamente, cortou as bandagens improvisadas com uma faca de cirurgião. O ferimento não era letal, mas a mão estava muito machucada. Quando seu pai começara a treiá-lo, 2 anos antes, cenas como aquela o deixavam enjoado. Agora, ele já se acostumara a ver carne dilacerada. O que era bom. Cal achava que isso poderia ser útil algum dia, quando ele fosse lutar por seu grão-príncipe e pelos olhos claros.
Sunny tinha 3 dedos quebrados, a pele de sua mão tinha arranhões e um ferimento aberto, cheio de terra e restos de plantas. O terceiro dedo era o que estava pior, despedaçado e extremamente retorcido, com lascas de ossos se projetando através da pele. Cal o tateou, sentindo os ossos fraturados e observando a escuridão da pele. Depois, com cuidado, limpou o sangue seco e a sujeira com um pano limpo, retirando fragmentos de pedra e gavinhas, enquanto seu pai cortava o fio de sutura. O dedo médio vai ter que ser amputado, não vai? Perguntou ele, enrolando uma atadura na base do dedo para conter o sangramento. Seu pai assentiu e esboçou um sorriso. Estava esperando que Cal percebesse a necessidade daquele procedimento. Liré sempre dizia que um bom cirurgião precisava saber o que remover e o que salvar. Se o dedo médio tivesse sido tratado corretamente no início. Mas não, agora seria impossível recuperá-lo. Sergir o ferimento significaria provocar uma infecção fatal. Seu pai efetuou a amputação. Tinha mãos cuidadosas, precisas. O treinamento de um cirurgião levava cerca de 10 anos, ainda demoraria algum tempo para que Liré permitisse que Cal empunhasse a faca. Enquanto isso, o garoto limpava o sangue, passava as facas a seu pai e segurava o fio de sutura para evitar que se emaranhasse enquanto o pai o utilizava. Eles repararam a mão na medida do possível, trabalhando em um ritmo preciso. O pai de Cal terminou a última sutura, visivelmente satisfeito por ter conseguido salvar 4 dedos. Os pais de Sunny não veriam as coisas da mesma forma. Ficariam decepcionados, pois sua bela filha teria agora uma das mãos desfigurada. Quase sempre era assim, pavor diante do ferimento inicial e fúria por Liré ser incapaz de operar milagres. Liré dizia que isso se devia ao fato de que os habitantes da cidade haviam se acostumado a contar com um cirurgião. Para eles, a cura se tornará uma certeza, em vez de um privilégio. Mas os pais de Sunny eram boas pessoas. Fariam um pequeno donativo e a família de Cal, seus pais, Elitin, seu irmão mais novo, poderia continuar a comer. Era estranho pensar que eles sobreviviam devido ao infortúnio de outros. Talvez em parte fosse por isso que muita gente na cidade não os via com bons olhos. Para finalizar, Liré usou uma vareta em brasa para cauterizar os locais onde achava que os pontos não seriam suficientes. Por fim, esfregou óleo de listra em toda a mão para prevenir infecções. O óleo afugentava os esprenos de putrefação ainda melhor que sabão e água. Cal enrolou ataduras limpas ao redor da mão, tomando cuidado para não deslocar as talas. Liré descartou o dedo amputado e Cal começou a relaxar. A garota ia ficar bem. Você ainda precisa controlar seus nervos, filho, disse Liré suavemente, enquanto lavava o sangue que lhe cobria as mãos. Cal baixou os olhos. É bom se preocupar, prosseguiu Liré. Mas, como qualquer outra coisa, pode se tornar um problema quando interfere na capacidade de se efetuar uma cirurgia. Preocupar-se demais pode ser um problema. Respondeu Cal mentalmente. E ser tão altruísta que nunca cobra pelo trabalho. Mas ele não se atreveu a falar. Em seguida, eles começaram a limpar a sala. Cal tinha a impressão de que passara metade da vida fazendo limpezas, mas Liré não o deixava sair até terminarem. Pelo menos ele abriu as janelas, permitindo que a luz do sol entrasse. Sunny ainda estava dormindo, a erva de gelo a manteria inconsciente ainda por algumas horas. Então, onde você estava? Perguntou Liré, fazendo tilentar os frascos de óleo de álcool, que devolvia a seus lugares. Com Yun. John é 2 anos mais velho que você, disse Liré. Duvido que goste muito de passar o tempo com garotos mais novos. O pai dele começou a treiná-lo na luta com bastão, disse ele, apressado. Jane e eu fomos ver o que ele aprendeu. Cal se encolheu, já esperando um sermão. Mas seu pai simplesmente continuou a limpar com álcool e depois com óleo as facas de cirurgião, como as antigas tradições recomendavam. E não se virou para Cal. O pai de Zão era soldado no exército do Luminobre Amaron, disse Cal, hesitante. O Luminobre Amaron. O nobre general Olhoclaros que guardava a fronteira norte de Alectar. Cal desejava muito ver um Olhoclaros de verdade, que não fosse o velho e empolado Wistiu. Um soldado como os das histórias. Eu conheço o pai de Zão, disse Liré. Já tive que operar 3 vezes aquela perna manca dele. Uma lembrança de sua gloriosa época como soldado. Nós precisamos de soldados, pai. Você quer que nossas fronteiras sejam invadidas pelos tailanos? Tailana é uma ilha, observou Liré calmamente. Não faz fronteira conosco. Bem, eles podem atacar pelo mar. Eles são, na maioria, mercadores. Todos os que eu encontrei tentaram me ludibriar, mas isso não é a mesma coisa que invadir. Todos os garotos gostavam de contar histórias sobre lugares distantes. Mas era difícil lembrar que o pai de Cal, o único homem de segundo na cidade, havia viajado até Carbrento durante a juventude. Bem, nós estamos lutando contra alguém, continuou Cal, começando a esfregar o chão. Sim, disse o pai após uma pausa. O rei Gavilar sempre encontra gente com quem lutar. Isso é verdade. Então precisamos de soldados, como eu disse. Precisamos mais de cirurgiões do que de soldados. Liré suspirou, dando as costas a seu armário.
Filho, você quase chora sempre que alguém é trazido até nós. Fica tenso mesmo durante procedimentos simples. O que o leva a pensar que realmente conseguiria ferir alguém. Eu vou ficar mais forte. Isso é bobagem. Quem pôs essas ideias na sua cabeça? Por que você quer aprender a bater nos outros garotos com um porrete? Pela honra, pai, disse Cal. Pelo amor dos arautos, quem é que conta histórias sobre cirurgiões? Os filhos dos homens e mulheres cujas vidas nós salvamos, respondeu Liren calmamente, olhando Cal nos olhos. Eles contam histórias sobre cirurgiões. Cal corou, encolheu-se e recomeçou a esfregar o chão. Existem dois tipos de pessoa neste mundo, filho, disse seu pai gravemente. Aquelas que salvam vidas. E aquelas que tiram vidas. E os que protegem e defendem. Aqueles que salvam vidas tirando vidas. Liren deu uma risada irônica. Isso é como tentar deter uma tempestade soprando com mais força. Ridículo. Não se pode proteger matando. Cal continuou a esfregar o chão. Seu pai suspirou, ajoelhou-se a seu lado e começou a ajudá-lo a limpar. Quais são as propriedades da erva de gelo? Gosto amargo, respondeu Cal prontamente. Isso torna a erva mais segura, pois as pessoas não comem por acidente. Em pó e misturada com óleo, usamos uma colher para cada 10 tijolos de peso da pessoa. Provoca um sono profundo que dura umas 5 horas. E como se percebe que uma pessoa tem violiniese? Energia nervosa, disse Cal. Sede, problemas para dormir e inchaços na parte interior dos braços. Você tem uma cabeça muito boa, filho, disse Liré suavemente. Levei anos para aprender o que você aprendeu em meses. Estou poupando dinheiro para enviá-lo a Carbrant quando você completar 16 anos. Para treinar com verdadeiros cirurgiões. Cal sentiu uma pontada de empolgação. Carbrant. Era um reino totalmente diferente. Seu pai viajara até lá como mensageiro, mas não treinara lá como cirurgião. Aprendera com o velho Vati, em Chorsebron, a cidade de tamanho razoável mais próxima. Você tem um dom concedido pelos próprios arautos, disse Liren, pousando a mão sobre o ombro de Cal. Você pode ser um cirurgião 10 vezes melhor do que eu. Não sonhe os pequenos sonhos dos outros homens. Nossos avós trabalharam duro para nos elevar até o segundo Dan, a fim de que nós pudéssemos obter a cidadania plena e o direito de viajar. Não desperdice isso matando. Cal hesitou, mas viu-se assentindo. 3 de 16 governaram, mas agora reina o quebrado. Colentado em Sheshanan, ano de 1173, 84 segundos antes da morte. O indivíduo era um batedor de carteiras de origem ireliana, sofrendo de definhamento. A grã tormenta finalmente amainou. Era o crepúsculo do dia em que o garoto morrera, o dia em que Encyl o deixara. Caladi calçou as sandálias, as mesmas que tirara, no primeiro dia, dos pés do homem mais velho e se pôs de pé. Atravessou então o barracão lotado. Não havia leitos, apenas uma fina coberta para cada carregador, que deveria escolher entre se deitar sobre ela ou cobrir-se com ela. Ou congelava, ou sentia dores. Essas eram as opções dos carregadores de pontes, embora alguns tivessem encontrado outro uso para as cobertas, eles as enrolavam na cabeça, como que para bloquear as imagens, os sons e os odores. Para se esconder do mundo. O mundo os encontrava mesmo assim. O mundo era bom naquele tipo de jogo. Chovia a cântaros do lado de fora e o vento ainda era constante. Clarões espocavam no horizonte a oeste, para onde o núcleo da tempestade havia se deslocado. Faltava mais ou menos uma hora para a calmaria, o momento em que já se podia sair sob uma grande tormenta. Bem, ninguém jamais queria sair sob uma grande tormenta. Mas aquele era o primeiro momento em que era seguro fazê-lo. Os relâmpagos haviam cessado e os ventos eram suportáveis. Caladi passou pelas serrarias escuras, curvado para enfrentar a ventania. Galhos jaziam dispersos por ali como ossos no covil de um espinhas branca. Folhas haviam sido coladas pelas chuvas nas paredes ásperas dos barracões. Caladi patinhou pelas poças de água gelada, que deixaram seus pés entorpecidos. O que era bom, pois ainda estavam machucados pela incursão de mais cedo. Ondas de chuva gélida se chocavam contra ele, encharcando seus cabelos e escorrendo pelo seu rosto até a barba desgrenhada. Ele detestava estar barbado, sobretudo porque os pelos lhe pinicavam os cantos dos lábios. Barbas eram como filhotes de cães machados. Os garotos que ansiavam pelo dia em que teriam barba não sabiam como elas podiam ser incômodas. Dando uma caminhada, Vossa Senhoria? Perguntou uma voz. Caladi levantou os olhos e viu Gás encolhido em um espaço entre dois barracões. Por que estaria ali fora, apanhando chuva? Ah! A sotavento de um dos barracões, Gás fichara um balde de mental, de cujo interior emanava uma luz suave. Ele havia deixado suas esferas sob a tempestade e voltara para recolhê-las. Era um risco. Mesmo um balde abrigado podia se desprender. Algumas pessoas acreditavam que os espectros dos radiantes perdidos assombravam as tempestades e roubavam esferas. Talvez fosse verdade. Mas durante sua época no exército, Caladi conhecera mais de um homem que se machucara procurando esferas sob uma forte tempestade.
A superstição provavelmente tivera origem em simples ladrões. Havia meios mais seguros de se infundir esferas. Por um preço, cambistas trocavam esferas foscas por esferas infundidas, ou podia-se pagar para infundirem suas esferas com segurança em um de seus depósitos. O que você está fazendo? Perguntou Gas. O homenzinho de um olho só apertou o balde contra o peito. Vou mandar enforcar você, se tiver roubado as esferas de alguém. Kaladi lhe virou as costas. Raios o partam. Vou mandar enforcar você de qualquer jeito. Não pense que pode fugir, ainda há sentinelas. Você. Estou indo para o abismo de honra, disse Kaladi calmamente. Devido ao barulho da tempestade, sua voz mal podia ser ouvida. Gas calou a boca. O abismo de honra. Ele baixou o balde de mental e não fez mais objeções. Havia certa deferência pelos homens que tomavam aquele caminho. Kaladi continuou a caminhar pelo pátio. Fidalgote chamou Gas. Kaladi se virou. Deixe as sandálias e o colete. Não quero mandar alguém ir pegar isso lá embaixo. Kaladi tirou o colete por sobre a cabeça e o jogou no chão elameado. Depois largou as sandálias em uma poça, o que o deixou só com uma camisa suja e uma grossa calça marrom, ambas tiradas de um morto. Sob o temporal, ele se dirigiu para o lado leste da serraria. Trovões ribombavam surdamente a oeste. A trilha até as planícies quebradas já lhe era familiar. Ele já a havia percorrido uma dúzia de vezes com as equipes de pontes. Não havia batalhas todos os dias, talvez uma a cada 2 ou 3, e nem todas as equipes tinham que participar em todas as incursões. Mas muitas delas eram tão extenuantes, tão horrendas, que deixavam os carregadores aturdidos, quase letárgicos durante os intervalos. Muitos carregadores tinham dificuldade em tomar decisões. Isso ocorria também com homens em choque após uma batalha. Kaladi sentia esses efeitos em si mesmo. Até mesmo a decisão de ir até o abismo fora difícil. Mas os olhos ensanguentados daquele garoto anônimo o assombravam. Ele não se obrigaria mais a passar por coisa semelhante. Não conseguiria. Ele chegou à base da encosta. Impulsionada pelo vento, a chuva lhe fustigava o rosto, como que tentando empurrá-lo de volta para o acampamento. Ele continuou andando até chegar ao abismo mais próximo. O abismo de honra, como os carregadores o chamavam, pois era o lugar onde podiam tomar a única decisão que lhes restava. A decisão honrosa. A morte. Os abismos não eram naturais. Aquele era estreito no início, mas à medida que avançava para leste se tornava mais largo e mais profundo com incrível rapidez. Após cerca de 3 metros, já era largo o bastante para que fosse difícil transpô-lo com um salto. Uma escada de corda com degraus de madeira estava pendurada à beira do despenhadeiro, presa a espigões cravados na rocha. Eram utilizadas por carregadores com ordens de descer até o fundo, de modo a recuperar os pertences de homens que haviam caído no abismo durante alguma incursão. Kaladi contemplou as planícies. Não conseguia ver muita coisa através da escuridão e da chuva. Não, aquele lugar não era natural. A terra fora quebrada. E agora destruía as pessoas que a visitavam. Kaladi passou pelas escadas, parou um pouco mais adiante e sentou-se à beira do abismo, deixando as pernas penderem sobre o vazio. Olhando para baixo, viu as gotículas de chuva que mergulhavam nas profundezas sombrias. Trenguezos mais aventurosos haviam saído de suas tocas e perambulavam ao seu redor, alimentando-se com as plantas que lambiam a água da chuva. Liré certa vez lhe explicara que as chuvas das grantormentas eram ricas em nutrientes. Guardatempos em Colinar e Vedenar haviam provado que as plantas irrigadas com água de tempestade saíam-se melhor que as plantas irrigadas com água de lagos ou rios. Por que os cientistas ficavam tão entusiasmados quando descobriam fatos que os agricultores já conheciam havia gerações? Kaladi observou as gotas de água que caçam no abismo, rumo ao esquecimento. Pequenas saltadoras suicidas. Milhares e milhares delas. Milhões e milhões. Quem poderia dizer o que as aguardava nas trevas? Ninguém tinha como saber antes de se juntar a elas. Antes de saltar no vazio deixando que o vento o levasse. Você tinha razão, pai, murmurou Kaladi. Não se pode deter uma tempestade soprando mais forte. Não se pode salvar homens matando outros. Todos nós deveríamos nos tornar cirurgiões. Até o último de nós. Ele estava divagando. Mas, estranhamente, sua mente parecia mais clara agora do que nas últimas semanas. Talvez fosse a clareza da perspectiva. A maioria dos homens passava a vida inteira conjecturando sobre o futuro. Pois bem, seu futuro agora estava vazio. Ele se voltou então para o passado e pensou em seu pai, em Tim, em decisões. Houve uma época em que sua vida parecia simples. Isso foi antes de ele perder seu irmão, antes de ser traído no exército de Amaron. Retornaria àquela época de inocência se pudesse. Preferiria fingir que tudo era simples. Não. Ele não caíra com a facilidade daquelas gotas. Ganhara cicatrizes. Ricocheteara nos paredões, machucara o rosto e as mãos. Matara homens inocentes sem querer.
Caminhará ao lado de indivíduos cujos corações eram escuros como carvões e os adorara. Arrastará-se, subira, caíra, tropeçara. E agora ali estava ele. No final de tudo. Entendendo muito melhor as coisas, mas não se sentindo mais sábio. Sentindo a decepção de seu pai se avultar sobre ele como as nuvens carregadas acima, Caladim se levantou. Pousou um dos pés sobre o vazio. Caladim. Ele se imobilizou ao ouvir a voz suave, mas penetrante. Uma forma translúcida flutuava no ar, aproximando-se sob a chuva minguante. Avançou, mergulhou e ergueu-se novamente, como se estivesse carregando alguma coisa pesada. Caladim recolheu o pé e estendeu a mão. Ele pousou nela sem cerimônia, sob a forma de uma enguia celeste com algo na boca. Retomou então sua aparência de uma jovem, com o vestido esvoaçando em torno das pernas. Tinha nas mãos uma folha verde escura estreita, de ponta triforme. Letra negra. O que é isso? Perguntou Caladim. Ela parecia exausta. Essas coisas são pesadas. Ela ergueu a folha. Trouxe isso para você. Ele segurou a folha entre dois dedos. Letra negra. Veneno. Por que você me trouxe isso? Perguntou ele asperamente. Eu pensei. Disse esse YL, recuando. Bem, você estava guardando aquelas outras folhas com tanto cuidado. Depois as perdeu quando tentou ajudar aquele homem na cela dos escravos. Eu pensei que você ficaria feliz se eu lhe desse outra folha. Caladim quase riu. Ela não tinha noção do que fizera. Trouxera-lhe uma folha de um dos mais mortíferos venenos naturais de roçar porque queria fazê-lo feliz. Uma atitude ridícula. E encantadora. Parece que tudo deu errado depois que você perdeu aquela folha, disse YL em sua voz suave. Antes disso, você lutava. Eu fracassei. Ela se ajoelhou na palma da mão dele, enquanto seu vestido enevoado se enrolava em suas pernas e gotas de chuva lhe atravessavam o corpo, encrespando sua silhueta. Então você não gostou. Eu voei tão longe. Quase me esqueci de mim mesma. Mas voltei. Eu voltei, Caladim. Por quê? Perguntou ele. Por que você se importa comigo? Porque se respondeu ela, inclinando a cabeça para o lado. Eu observei você, sabia? Naquele exército. Você sempre procurava homens jovens e sem treinamento e os protegia, mesmo quando isso o colocava em perigo. Eu lembro. Vagamente, mas lembro. Eu fracassei com eles. Agora estão mortos. Eles teriam morrido mais depressa sem você. Você deu um jeito de lhes dar uma família dentro do exército. Eu me lembro da gratidão deles. Foi a primeira coisa que me atraiu para você. Você ajudou aqueles homens. Não disse Caladim, apertando a letra negra entre os dedos. Tudo o que eu toco murcha e morre. Ele oscilou à beira do abismo. Trovões encoaram ao longe. Aqueles carregadores de ponte sussurrou em YL. Você pode ajudá-los. Tarde demais. Ele fechou os olhos, pensando no garoto morto que vira mais cedo. Já é tarde demais. Eu fracassei. Eles vão morrer e não há como escapar. Que tal mais uma tentativa, então? A voz suave de YL, de alguma forma, era mais poderosa que a tempestade. Que mal faria? Caladim se imobilizou. É impossível você fracassar dessa vez, Caladim. Foi você mesmo quem disse. Se todos vão mesmo morrer. Caladim pensou em Tim, em seus olhos mortos fitando o céu. Na maior parte do tempo, eu não entendo o que você fala, prosseguiu ela. Minha mente é muito nebulosa. Mas acho que, se você está preocupado em ferir as pessoas, não deveria ter medo de ajudar os carregadores. Como você poderia fazer mais mal a eles? Eu. Mais uma tentativa, Caladim sussurrou em YL. Por favor. Mais uma tentativa. Homens amontoados no barracão com apenas uma manta para se cobrir. Com medo da tempestade. Com medo uns dos outros. Com medo do que o dia seguinte traria. Mais uma tentativa. Ele pensou em si mesmo, chorando a morte de um garoto que não conhecera. Um garoto que ele nem mesmo tentara ajudar. Mais uma tentativa. Caladim abriu os olhos. Estava molhado e com frio, mas sentiu que uma minúscula chama de determinação havia se acendido em seu âmago. Esmagando a folha de lenta negra em sua mão, ele a arremessou no abismo. Depois baixou a outra mão, a que estava sustentando esse YL. Ela juniu no ar, nervosa. Caladim. Com os pés descalços chapeando nas poças e pisando descuidadamente nas gavinhas dos petrobulbos, ele se afastou do abismo. A ladeira que descera estava coberta de plantas achatadas que se abriam como livros para a chuva, folhas rendadas vermelhas e verdes conectando as duas metades. Esprenos de vida, pequenos pontos de luz verde mais brilhantes que em YL, porém pequenos como esporos, dançavam em meio às plantas, driblando as gotas de chuva. Caladim subiu a ladeira, abrindo caminho em meio à enxurrada, que formava pequenos rios. Chegando ao topo, retornou ao pátio dos barracões.
que estava vazio, exceto por Gás, que repunha no lugar uma lona rasgada. Kaladin se aproximou antes que ele o notasse. Quando o viu, o magro sargento franziu a testa. Covarde demais para ir até o fim, Vossa Senhoria. Bem, se você acha que eu vou devolver. Ele se interrompeu com um ruído engasgado quando Kaladin avançou em um pulo e apertou seu pescoço. Gás levantou um braço, mas Kaladin o afastou, deu uma rasteira no homem e o derrubou no chão rochoso, levantando borrifos de água. Assustado, Gás arregalou o único olho e começou a sufocar com a pressão em sua garganta. O mundo acaba de mudar, Gás disse Kaladin, inclinando-se para ele. Eu morri naquele abismo. Agora você vai ter que lidar com meu espírito vingativo. Retorcendo-se, Gás olhou freneticamente ao redor, procurando uma ajuda que não existia. Kaladin não tinha dificuldade para mantê-lo no chão. Carregar pontes tinha uma vantagem: se o carregador sobrevivesse tempo suficiente, desenvolvia músculos. Kaladin afrouxou levemente o aperto no pescoço de Gás, permitindo que ele arquejasse. Depois se inclinou ainda mais. Vamos recomeçar esta relação, você e eu. Do zero. E quero que você entenda uma coisa desde o início. Eu já estou morto. Você não pode me ferir. Entendeu? Gás assentiu vagarosamente, e Kaladin lhe deu mais uma chance de respirar o ar frio e úmido. A ponte 4 é minha. Você pode nos designar tarefas, mas eu sou o líder da ponte. O antigo morreu hoje, então você teria de escolher um novo de qualquer forma. Entendeu? Gás assentiu de novo. Você aprende rápido, disse Kaladin, permitindo que o homem voltasse a respirar. Ele se afastou e, hesitantemente, Gás se levantou. Havia ódio em seus olhos, mas velado. Ele parecia estar preocupado com alguma coisa algo além das ameaças de Kaladin. Eu quero parar de pagar minha dívida de escravo, disse Kaladin. Quanto ganha um carregador de pontes? 2 marcoclaros por dia, respondeu Gás, amarrando a cara para ele e massageando o pescoço. Um escravo, portanto, ganharia metade disso. Um marco de diamante. Uma ninharia, mas Kaladin precisaria do dinheiro. Precisaria também manter Gás na linha. Vou começar a receber meu salário, disse Kaladin. Mas vou lhe dar um marco a cada 5. Perplexo, Gás o encarou sob a luz tênue. Pelos seus esforços, acrescentou Kaladin. Que esforços? Kaladin se aproximou. Seus esforços para ficar longe do meu caminho. Entendeu? Gás assentiu novamente, e Kaladin se afastou. Detestava desperdiçar dinheiro em propina, mas Gás precisaria ter um lembrete consistente e constante de que devia evitar que Kaladin fosse morto. Um marco em cada 5 não era muita coisa, mas para um homem que se arriscava a sair sob uma grande tormenta para proteger suas esferas, podia ser o bastante. Kaladin retornou ao barracão da Ponte 4 e abriu a pesada porta de madeira. Os homens estavam amontoados lá dentro, tal como os deixara. Mas algo mudara. Eles sempre tinham tido aquela aparência patética. Sim. Tinham. Kaladin é que havia mudado, não eles. Teve uma estranha sensação de deslocamento, como se tivesse permitido a si mesmo esquecer pelo menos em parte os últimos 9 meses. Ele rememorou o passado, examinando o homem que fora. O homem que ainda lutava, e lutava bem. Ele não podia mais ser aquele homem, não conseguiria apagar as cicatrizes, mas podia aprender com aquele homem, assim como um chefe de pelotão aprendia com os vitoriosos generais do passado. Kaladin, o filho da tempestade, estava morto, mas Kaladin, o carregador de pontes, era da mesma estirpe. Um descendente com potencial. Kaladin se aproximou da primeira silhueta deitada. O homem, que não estava dormindo, quem conseguia dormir durante uma grande tormenta. Encolheu-se quando Kaladin se ajoelhou a seu lado. Qual é o seu nome? Perguntou Kaladin. SY. Ele adesou para baixo e estudou o rosto do homem, que não parecia vê-la. Era um sujeito mais velho, de bochechas caídas, olhos castanhos e cabelos grisalhos, cortados bem curtos. Sua barba era curta e ele não tinha marca de escravo. Seu nome? Repetiu Kaladin. Deu fora, raios. Respondeu o homem, virando-se para o outro lado. Kaladin hesitou. Depois se inclinou e falou em voz baixa. Olhe, amigo, ou me diz seu nome ou vou ficar importunando você. Se continuar se recusando, vou arrastar você para a chuva e pendurá-lo no abismo por uma perna até você me dizer. O homem olhou por cima do ombro. Kaladin assentiu lentamente, sustentando o olhar dele. Tef, disse o homem finalmente. Meu nome é Tef. Não foi tão difícil, disse Kaladin, estendendo a mão. Meu nome é Kaladin, seu líder de ponte. Após alguma hesitação, frangendo a testa confuso, o homem apertou a mão de Kaladin, que se lembrava vagamente dele. Estava na equipe havia algum tempo, pelo menos algumas semanas. Uma das punições para os carregadores de pontes que cometiam infrações era a transferência para a ponte 4. Descanse um pouco, disse Kaladin, largando a mão de Tef. Vamos ter um dia duro amanhã. Como você sabe? Perguntou Tef, coçando o queixo barbado. Nós somos carreadores de pontes, respondeu Kaladin, levantando-se.
Todos os dias são duros. Após alguma hesitação, Tex deu um leve sorriso. Kellex sabe que isso é verdade. Kaladin se afastou e foi avançando ao longo da fileira de figuras deitadas. Ele falou com cada um, insistindo ou ameaçando até que o homem lhe dissesse o nome. Todos registraram. Era como se os nomes fossem a última coisa que possuíam e, assim sendo, não devessem ser informados a troco de nada, mas muitos pareceram surpresos, talvez até encorajados pelo fato de alguém ter se dado ao trabalho de perguntar. Kaladin se aferrou àqueles nomes, repetindo cada um em sua mente e os guardando como pedras preciosas. Os nomes tinham importância. Os homens tinham importância. Talvez ele morresse na próxima incursão, ou talvez cedesse sob a pressão, proporcionando a Amar uma vitória final. Mas ao se sentar no chão e começar a fazer planos, sentiu aquela minúscula chama ardendo em seu âmago. Era a chama das decisões tomadas e dos objetivos estabelecidos. Era a responsabilidade. Ele aterrissou em sua perna enquanto ele murmurava os nomes dos homens para si mesmo. Parecia encorajada. Radiante. Feliz. Ele não sentia nada parecido. Estava amargo, cansado e molhado. Mas envolto na responsabilidade que assumira, a responsabilidade por aqueles homens. Então agarrou-se a ela como um montanhista pendurado em um paredão rochoso se agarrava a seu último ponto de apoio. Ele encontraria um meio de protegê-los. Fim da parte 1.